Olá, sejam todos bem-vindos à apresentação do nosso projeto. O nosso projeto trata-se de uma fonte de tensão variável de 12 a 3 volts com uma corrente máxima de 100 miliamperes. O nosso projeto se baseia em 4 estágios: o de transformador, que encontra-se aqui nesse projeto, a parte de retificação, a parte de regulação aqui e, por fim, a parte de regulação. É, Seguindo adiante, eu vou explicar um pouco das funções dos componentes no nosso projeto. Inicialmente, aqui nós temos a nossa corrente alternada, que ela possui a tensão variável como uma onda senoidal. Ela tem uma parte positiva e outra negativa, e ela corresponde a esse primeiro gráfico aqui da nossa tela. Ela vai de 120 a menos 120. Passando aqui pelo transformador, ele transforma a tensão alta de 127 para uma tensão menor, que no caso é de 17. Então, ele passa para o próximo estágio, que é essa ponte de retificação aqui, formada por diodos. Ela tem a função de deixar a tensão na parte positiva apenas. Vocês podem observar aqui no segundo gráfico, que corresponde a essa ponte de retificação, que a onda que antes era sinoidal, ela ficou apenas na parte positiva e assim concluindo a retificação. Por fim, a gente tem aqui o capacitor. Ele serve como uma bateria. Utilizando a analogia do professor, ele serve como um balde de água. Assim que a energia chega, a água enche e ele fornece energia para o sistema. Como a gente observa aqui no segundo gráfico, a energia sobe e desce. Quando a energia sobe, ele carrega, e quando a energia desce, ele descarrega. Nesse período de descarregamento, ele fornece energia para a fonte. E aqui no terceiro gráfico, a gente consegue observar o ripple, que é gerado por esse capacitor, que ele fica variando entre 16 a 15 volts, e é isso. Boa tarde, eu sou o Pedro. Eu vou falar agora um pouco sobre os demais componentes da nossa fonte. Bem, como foi dito, o nosso capacitor ele ainda deixa um ripple remanescente, ou seja, tem uma variação da nossa tensão. Para isso, a gente vai utilizar um diodo de Zener, que com uma tensão de ruptura de 13 volts, a gente vai poder fazer com que a tensão nossa fonte se mantenha estável aos 13 volts, assim eliminando o nosso ripple. Essa resistência de 400 ohms, ela tem a função de impedir que passe uma corrente muito alta e queime nosso diodo de Zener. Para poder regular a nossa tensão, a gente está usando um potenciômetro de 5000. Ele tem a função de regular a corrente que vai passar no nosso transistor, e esse transistor atua como amplificador dessa própria corrente, que vai ser, que vai ser regulada pela corrente que entra pela base. Então, a corrente final, que seria a soma da corrente de base e da corrente que entra pelo coletor, vai ser a corrente que vai chegar no nossa resistência de carga, que vai ser uma resistência constante. Aqui a gente consegue ver que na resistência mínima do nosso potenciômetro a gente chega para uma tensão próxima dos 12 volts, em um valor aceitável para o nosso projeto, e com uma corrente dentro dos 3% esperado também de segurança do nosso projeto. Então, se a gente alterar a resistência do potenciômetro, a gente também chega no mínimo da tensão da nossa fonte, que vai ser. Então, aqui o máximo da resistência chega a uma tensão próximo dos 3 volts. Assim, a gente vai completar todas as fases nossa fonte, né? Que isso seria a transformação, feita pelo transformador, a parte de retificação, feita pela fonte de diodo, a filtragem pelo capacitor e a regulação feita
a regulação da tensão feita pelo potenciômetro e a regulação e a gente mantém constante a tensão pelo diodo de Zener. Agora a gente vai explicar um pouco da teoria por trás do princípio de funcionamento da fonte e dos componentes que foram utilizados. A nossa fonte ela tem vários objetivos que, conforme eles vão sendo completos, a gente chega na tensão final que a gente quer. Então, o primeiro objetivo é a redução de tensão, porque como a gente liga a fonte na tomada e tem 127 volts lá, é uma tensão muito alta para os 12 volts que a gente precisa no final. Para isso, a gente utiliza o transformador, que utiliza os princípios da indução magnética para reduzir a tensão de uma corrente alternada. São basicamente duas espiras de fio que estão próximas uma da outra, e quando a corrente passa pela espira primária, ela cria um campo magnético, e esse campo magnético, como ele está sendo variado por causa da corrente alternada, ele induz uma corrente elétrica na espira secundária. Só que a tensão que é induzida na espira secundária depende da proporção do número de voltas que a espira primária tem para a secundária. Então, por exemplo, se eu tenho 100 voltas na espira primária e 10 voltas na espira secundária, a tensão vai ser 10 vezes menor na espira secundária. Então, passando pelo transformador, a gente tem uma tensão menor, mas ela ainda é alternada, e a nossa fonte precisa de corrente contínua. Então, a gente usa um retificador de onda completo, que o princípio de funcionamento dele é a utilização de diodos, que basicamente permitem o fluxo de corrente por um só sentido. Então, se a gente ligasse a saída do transformador diretamente em um resistor, a corrente ia passar só quando ela fosse positiva. Mas no retificador de onda completa, a gente usa essa configuração de diodos que permite a passagem da corrente tanto quando ela está na fase negativa quanto na fase positiva da corrente alternada, mas por um sentido só. Então, basicamente, a gente transforma uma corrente que era alternada em só positiva. Só que depois que a gente faz isso, mesmo essa corrente sendo contínua, ela ainda varia muito. Ela vai de 0 até 127 volts. E para isso a gente precisa filtrar essa tensão. Para isso a gente usa um capacitor, que é como se fosse uma bateria, que pode ser carregada muito rapidamente e descarregada muito rapidamente. Então o capacitor ele é colocado em paralelo com a saída da ponte retificadora e ele carrega toda vez que a corrente, a tensão começa a subir, e quando a tensão começa a descer abaixo do nível de carga do capacitor, ele supre o circuito dessa corrente, dessa carga, e aí a corrente fica um pouco mais retificada. Só que mesmo assim, a gente ainda vai ter um ripple, que é uma variação pequena na corrente da tensão devido à carga e descarga do capacitor. Para tirar essa parte, esse ripple, a gente usa um diodo de Zener, que é basicamente um diodo especial, porque além de permitir a passagem por um só sentido, quando ele chega numa tensão, que é chamada de tensão de ruptura, ele permite a passagem no sentido contrário. Só que a parte especial dele é que toda vez que ele entra nessa tensão de ruptura, a tensão fica sempre num valor fixo. Então, escolhendo um diodo de Zener que tem uma tensão de ruptura com valor menor do que a tensão de Ripple, a gente consegue eliminar quase completamente o Ripple do nosso circuito. Agora, falta só a última parte do nosso circuito, que é a regulação de tensão, que a gente precisa conseguir fazer essa tensão variar entre 3 e 12 volts, porque o diodo de Zener deixa ela um pouquinho acima de 12 volts. Para isso, a gente usa um transistor, que é utilizado em conjunto com um potenciômetro, para fornecer uma corrente variável à nossa carga e dessa forma variar também a tensão nela. Então, basicamente aqui a gente tem um resumo de todas as seções da nossa fonte, todos os estágios da nossa fonte, que são o estágio de transformação, e como eu tinha falado antes, a gente tem uma tensão variando, uma corrente alternada, que é diminuída pelo transformador, a amplitude dessa onda diminui. Depois a gente tem a retificação, que passa pela ponte de diodos, e a gente inverte
o sentido da corrente negativa. Então a gente fica com uma tensão que ainda varia, mas só positivamente. Depois a gente vai para o capacitor, que serve para filtrar a corrente. Então, quando a corrente chega numa parte abaixo da carga do capacitor, ele consegue suprir essa tensão, mas mesmo assim a gente ainda tem uma pequena variação. Então, para isso, a gente precisa da regulação, que é feita com o diodo de Zener, que deixa essa tensão sempre reta, porque o diodo de Zener vai permitir a passagem de corrente quando a tensão estiver um pouco abaixo desse ripple. Então, ele vai estar sempre constante. E aí, por fim, a gente usa o capacitor, o transistor, perdão, junto com o potenciômetro, para regular a tensão para o nível que a gente quiser. Boa tarde, professor. Eu sou o Fábio Henrique e eu vou explicar agora um pouquinho sobre os cálculos realizados no projeto. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira é que alguns valores aqui não estão totalmente coerentes com o do projeto do circuito do Faustad, porque a gente acabou fazendo algumas modificações pequenas, mas ele não vai afetar a totalidade do projeto. Só não vai estar 100% correto. Mas é um valor bem próximo que não acaba não mudando nada. E a outra coisa é que sempre que a gente for pegar uma tensão de pico, a gente vai pegar a tensão obtida pelo Faustad. Então a gente não calculou teoricamente, mas sim na prática a tensão de pico que o circuito estava produzindo. Bom, então vamos começar pelo transformador. A gente tem lá a nossa fonte de 127 volts, né, de corrente alternada e 60 Hz. E a gente queria mais ou menos uns 17 volts que o transformador trouxesse para nós, né? Então a gente vai calcular uma razão aqui que vai dar aproximadamente 0,14. A gente arredondou para esse valor, né? Deu 0,138, a gente arredondou para 0,14. E com isso, nós, após passar pelo transformador, o Faustad alega uma tensão de 17 volts, mais ou menos. Então a gente vai usar esse valor ali agora para calcular a tensão da ponte de diodos. Então, quando a gente está na ponte retificadora, a gente tem sempre 2 diodos, né, funcionando ali a todo momento. E a gente tem que descontar a voltagem que cada diodo consome. Então a gente pegou ali o valor padrão, que é 0,65 volts, e multiplicou por 2, porque são 2 diodos, e subtraiu da tensão que a gente obteve ali pelo transformador. Deu mais ou menos uns 16 volts. O nosso circuito no Faustad alegou uma tensão de pico após, né, a ponte de diodos de 16,6 volts. E então a gente vai utilizar essa tensão de pico também para o cálculo do capacitor. Então, quando a gente vai falar do capacitor, a gente tem a fórmula mostrada lá em cima, que ela é uma fórmula para você calcular a capacidade, levando em consideração um ripple de 10%. Então, com isso, a gente pensou, primeiro a gente tem, né, o 5 que é uma constante da fórmula, o 60 que é a frequência da nossa tomada, que é 60 Hz. A gente tem a tensão de pico obtida lá no Faustad de 16,6 volts, e a gente quis deixar pelo menos 110 miliamperes de corrente para o capacitor entregar. Por quê? Porque a gente precisa de pelo menos 100 miliamperes, né, para poder entregar para a fonte, que é o requisito da nossa fonte, e a gente quer deixar uma folga para os outros componentes do circuito. Então, fazendo esse cálculo, a gente obteve o mínimo de 552 microfarads para o nosso capacitor. Como a gente queria aumentar um pouco essa folga, né, que os circuitos vão consumir de corrente, e também atender valores comerciais, a gente usou um capacitor de 700 microfarads. Então, aí, na saída do capacitor, a gente obteve mais ou menos 110 miliamperes, que atende o que a gente queria. Então, agora a gente, na parte de regulagem da tensão, a gente vai utilizar um diodo de Zener de 13 volts, porque é um valor bem próximo, né, dos 12 volts que a fonte tem que entregar. E a gente usa um resistor de 400 ohms para evitar que o nosso diodo queime e para diminuir um pouquinho a tensão, né, que vai chegar no diodo de Zener. E também a gente vai utilizar aqui um potenciômetro de 5K
para fazer a regulagem de 12 a 3 volts, mas por que 5K? A gente utilizou 5K porque é um valor comercial e então a gente começou com ele e aí a gente precisou de mais um resistor de 2K de ohms para poder ajustar ali, né, e dividir e controlar a tensão que vai para a base do nosso transistor. Então é isso, professor, e muito obrigado.